Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui iniciar nossa quinta aula de matemática. Nesta aula nós iremos apenas corrigir a atividade da aula 3, que era aquela atividade da foto, não é? E vamos corrigir também a atividade da aula 4, que era a atividade objetiva. Nós não teremos atividade nessa semana e na próxima semana nós vamos começar um assunto novo, tá ok? Então vamos começar a aula. Então aqui nós vamos resolver a atividade na plataforma referente à aula 3 e à aula 4, como eu disse. Essa atividade aí, viu? Tá a fotinha aí para vocês não se perder. Vamos lá, primeira questão. Resolva as adições envolvendo números inteiros. Então você tem a letra A, tem a letra B, tem a letra C. Todas elas são adições, tá vendo? Então, negativo 3 mais negativo 5 mais negativo 6. Letra B, positivo 4 mais negativo 6 mais negativo 7. E a letra C, positivo 2 mais positivo 8 mais positivo 5. Então, aqui vamos resolver. Resolução, letra A. Então, aqui eu copiei. Negativo 3 mais negativo 5 mais negativo 6. Observe que esses dois números aqui têm os mesmos sinal, ok? Tem os mesmos sinais. Os dois são negativos. Conserva-se o sinal e soma-se os números. 3 com mais 5 vai dar 8. Então vai ficar negativo 8 mais negativo 6. Como aqui também tem o mesmo sinal, conserva o sinal e soma. 8 com mais 6 vai dar 14, negativo 14. Veja que os três números são negativos, então aí simplesmente a gente conserva o sinal e pode somar. 3 mais 5, 8, 8 mais 6, 14. Ok? Vamos para a letra B. Positivo 4 mais negativo 6 mais negativo 7. Então, positivo 4 mais negativo 6, aqui já os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, nós conservamos o sinal do maior e nós vamos diminuir o maior pelo menor. Então, o 6 aqui é negativo, é maior que 4. Conserva, portanto, o sinal do 6, negativo, e diminui. 6 menos 4, que vai dar 2. Vocês vão diminuir quando os sinais forem diferentes e vocês vão somar quando os sinais forem iguais. Isso na adição, viu, gente? Então vai ficar negativo 2 mais negativo 7. E aí agora nós iremos somar. Negativo 2 mais negativo 7. Conserva-se o sinal negativo e soma-se os dois números. 2 com mais 7 vai dar 9. Então o resultado aí da letra B é negativo 9. Letra C. Positivo 2 mais positivo 8 mais positivo 5. Veja que aqui também todo mundo é positivo, ó. Aí é fácil, né? 2 mais 8 é 10, 10 mais 5 é 15. Quando os sinais forem iguais, vocês somam e conservam o sinal. Ok? Simples. 2 mais 8, 10, 10 mais 5, 15. Vamos para a segunda questão. Resolva subtrações envolvendo números inteiros. Então aqui nós fizemos só subtração e tem um detalhezinho aqui, ó, na C, que tem além de soma, também tem uma subtração. Então eu misturei, tá certo? Então, lembrando o jogo de sinal, viu? Toda vez que tiver o negativo, nós iremos fazer o jogo de sinal. O que é o jogo de sinal? A subtração, ela se torna uma adição e o número que está do lado, ele muda-se o sinal. A gente vai somar com o oposto. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente faz o jogo de sinal para depois poder efetuar a conta. Então, a resolução, na letra A, temos negativo 3 menos positivo 5 menos negativo 6. Faremos o jogo de sinal, ó. Essa subtração vira-se adição, ó, a subtração vira adição, e o número que vem depois vira o oposto, muda-se o sinal. Tá mais 5, fica-se menos 5, tá menos 6, fica-se mais 6. E aí a gente resolve como se fosse só adição, como a gente fez no exercício passado. Negativo 3 mais negativo 5, os dois números têm o mesmo sinal, conserva-se o sinal e soma-se. 3 mais 5 é 8. Então vai ficar negativo 8 mais positivo 6. Negativo 8 mais positivo 6. Os números têm sinais diferentes. Conserva-se o sinal do maior e diminui o maior pelo menor. Então vai ficar negativo 8 menos 6 vai dar 2. Então aí na questão A o resultado é negativo 2. Na questão B, nós temos negativo 2 menos negativo 4 menos negativo 3. Faremos o jogo de sinal. Toda subtração ela vira uma adição. Ó, menos virou mais, menos virou mais. A subtração virou adição. E os números que vêm depois fica sendo o oposto, muda seu sinal. Tá menos 4, fica mais 4. Tá menos 3, fica-se mais 3. E aí a gente resolve a adição como nós vínhamos fazendo. Negativo 2 mais positivo 4. Os sinais são diferentes, conserva-se o sinal do maior, do 4, positivo, e aí diminui o maior pelo menor. 4 menos 2 vai dar 2. Positivo 2 mais positivo 3. Nesta adição, os sinais aqui já são iguais, conserva o sinal positivo e soma. 2 mais 3, 5. Positivo, 5. Beleza?
Na letra C, nós temos uma adição aqui no meio, tá vendo? Temos duas operações. Então, a gente só vai fazer o jogo de sinal na subtração. Aqui não mexe nada, a gente só copia. Negativo 1 mais negativo 2 mais negativo 6. Veja só, a subtração virou uma adição e o número que vem depois muda seu sinal. Tá? Mais 6 ficou menos 6. Somando esses dois números que são negativos, negativo 3 mais negativo 6. E aí, como os sinais já são iguais, né? Conserva o sinal negativo e soma 3 com mais 6 vai dar 9. 3 envolve multiplicação. Resolva as multiplicações envolvendo números inteiros. E aí, então nós temos 3 multiplicações. Na letra A nós temos assim, negativo 2 vezes negativo 3 vezes positivo 6. Na letra B nós temos assim, negativo 4 vezes negativo 6 vezes positivo 4. E na letra C nós temos assim, positivo 2 vezes negativo 3 vezes negativo 5. Ok? Então como é que vocês fazem? Vocês só tem que lembrar das regrinhas, né? Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, nós temos aqui na letra A, olha, negativo 2 vezes negativo 3. Sinais são iguais, o resultado é positivo. 2 vezes 3 é 6. Então, vai ficar positivo 6 vezes esse outro positivo 6 que sobrou. 6 vezes 6 é 36. Como os dois números têm o mesmo sinal, também é positivo, tá certo? Na letra B, nós temos assim, ó, negativo 4 vezes negativo 6 vezes positivo 4. Sinais iguais, né? 2 negativo, o resultado é positivo. 4 vezes 6 é 24, e 24 vezes 4 vai dar 96. Quando envolve mais números assim, mais algarismos, né? A gente tem uma certa dificuldade de fazer na cabeça, não tem problema. Você arma a continha no cantinho da folha, e aí você resolve, ok? Sem problema nenhum. 4 vezes 4 é 16, fica 6, sobe 1. 4 vezes 2 é 8, com mais 1 é 9, 96. Não precisa nem parar que precisa saber tabuada, né, gente? Pode estudar tabuada, senão vocês vão ter dificuldade em qualquer multiplicação. E aí, por último, a questão C, positivo 2 vezes negativo 3 vezes negativo 5. 2 vezes 3 é 6, então vai ficar negativo 6 vezes negativo 5. Sinais iguais, positivo, 6 vezes 5 é 30. Então é isso, multiplicação não tem segredo. Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo e resolver a conta de vezes. E para isso vocês precisam da tabuada, né? Tem que saber a tabuada. Questão 4. Resolva as divisões envolvendo números inteiros. Então a regra é a mesma, viu, gente? Só que aqui, em vez de vocês multiplicar, vocês vão dividir. Então, negativo 20 dividido por negativo 4. Sinais iguais, positivo. Ok? Coloquei aqui no lado para a gente não esquecer. Multiplicação ou divisão, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Então, aqui, negativo 20 dividido por negativo 4 vai dar positivo 5, certo? 20 dividido por 4 é 5. Na letra B, negativo 40 dividido por positivo 5, sinais diferentes, negativo, e 40 dividido por 5 é 8. Na letra C, positivo 30 dividido por negativo 6, sinais diferentes, resultado negativo, 30 dividido por 6 é 5. Ok? Aqui nós temos, por último, as potências, né? E aí nós fizemos potências em só que só há alteração na base, tá certo? Quando a base é positiva ou quando a base é negativa. Se a base é positiva, não tem problema. Qualquer que seja esse expoente aqui, o resultado vai ser sempre positivo, certo? Se a base é negativa, tu tem que observar se o expoente é ímpar ou se ele é par. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Aí eu coloquei isso aqui para a gente também não esquecer, né? Tá aí marcado para vocês verem. Então, 5 elevado à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125, e 125 vezes 5, 625. Na letra B, negativo 2 elevado ao cubo. Então vai ficar negativo 2 vezes negativo 2 vezes negativo 2. O sinal aqui, gente, vocês observam se a base é negativa. Nesse caso é. E aí veja se é ímpar o expoente. É. Então, portanto, o resultado é negativo. E aí vocês multiplicam. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então vai ficar negativo 8. Pronto, então vamos ver a letra C, né? Negativo 3, ou negativo 5 elevado a 3. Então vai ficar negativo 5 vezes negativo 5 vezes negativo 5. Como o expoente também é ímpar e a base é negativa, o resultado, portanto, vai ficar negativo. 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é 125. Pronto. Vamos agora para aquela questão, para aquela atividade objetiva que vocês fizeram, né? Referente à aula 4.
Então a primeira questão é assim, ó. Uma equipe de futebol durante 3 últimas partidas teve os seguintes placares. No primeiro jogo foi 1-3 ou 3-1, né? E foi uma vitória, viu? A equipe ganhou de 3-1. No segundo jogo foi 2-1 e foi uma derrota. A equipe perdeu de 2-1. E no terceiro jogo foi 4-1 e foi uma derrota também. Aí, considerando apenas esses jogos, qual o saldo de gols dessa equipe no final do terceiro jogo? Então veja, aí temos aqui as alternativas, né? A negativo 2, B negativo 1. O C é 0, viu gente? Eu observei lá na plataforma, tá sem a resposta C. Mas é porque foi um erro da plataforma que não está considerando um 0 como uma alternativa. Tá colocado o 0 lá como alternativa. Não tem lá. E o D é positivo 1. Aqui nós podemos resolver da seguinte forma. Nós vamos tirar o saldo de gols de cada um dos jogos e depois somar. No primeiro jogo, como ele ganhou de 2-1, a equipe ganhou de 2-1, o saldo de gol é positivo 2. Lembrando que saldo de gols é a diferença dos gols feitos com os gols levados. Como a equipe fez 3 gols e levou 1, 3 menos 1 é 2. Então o saldo de gols no primeiro jogo é 2. Já no segundo jogo, ela perdeu, então ela ficou com menos 1. Levou 2 gols e fez 1 gol. Então 2 menos 1 é 1. Então é menos 1 de saldo, porque ela perdeu. E no terceiro jogo, 4 menos 1. 3 também negativo, que foi uma derrota. Então a gente vai somar esses saldos aqui, ok? Positivo 2 mais negativo 1 mais negativo 3. Positivo 2 mais negativo 1 é positivo 1. E positivo 1 mais negativo 3 vai dar negativo 1. Viu? Os sinais são diferentes, diminui. 3 menos 1 é 2. E mantém-se o sinal do maior, do 3. Então o saldo de gols dessa equipe é negativo 2. Portanto, a alternativa A. Resposta A. Segunda questão. Considerando uma trajetória, o móvel está situado no ponto menos 20 metros. Depois de percorrer nessa trajetória, ele alcançou a posição 50 metros. Qual foi o deslocamento deste móvel? Deslocamento sendo como a diferença entre a posição final e inicial. Então vamos lá. Trajetória é o caminho que um móvel percorre em um certo movimento. A gente chama de trajeto, uma trajetória. Móvel é tudo que se movimenta, viu? É um objeto que se movimenta. Então, nessa trajetória, ele estava situado num ponto menos 20 metros, ok? Então, nessa trajetória você tem um ponto zero, à esquerda dos zeros estão negativos e à direita dos zeros positivos. Ele está situado a menos 20 metros do ponto zero. E aí percorreu essa trajetória e alcançou até o ponto 50 metros. Ele quer saber qual é o deslocamento dele. Deslocamento é a diferença entre o ponto final e o ponto inicial. E é isso que a gente vai fazer. 50 menos negativo 20. Temos aqui as alternativas. 50 menos negativo 20, tem um joguinho de sinal. 50 mais 20, 70 metros. Então ele percorreu aí nessa trajetória 70 metros. Então é a alternativa C. Vamos lá. Aqui já está feito, né? Já está destacado. Vamos só comentar. Foi verificado que em uma certa região a temperatura vem caindo 2 graus Celsius a cada dia. Hoje a temperatura registrada é de 8 graus Celsius. Qual será a temperatura daqui a 5 dias se esse padrão permanecer, né? Se mantiver, né? Então veja, hoje a temperatura está 8, então a cada dia perde 2. Então a gente pegou os dias e multiplicou por 2, no caso 5 dias vezes 2, para saber quantos de temperatura vai perder nos 5 dias. E depois a gente faz a diferença com a temperatura que estava inicialmente. Então vai ficar 8 menos 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, 8 menos 10 é negativo 2. Portanto, a temperatura que vai ficar no final desses dias aí é negativo 2 graus Celsius, se o padrão se mantiver. Quarta questão. Um alfaiate comprou 8 peças de tecido com 30 metros cada uma. Quantos metros ele comprou? Então aqui, muito simples, né? Basta a gente efetuar a multiplicação. Se cada tecido é 30 metros, ele comprou 8 peças desse tecido, então é 8 vezes 30. Fazendo a conta simplesmente, 8 vezes 30 é 240 metros, é a alternativa A. E a última questão. Para comprar um celular de R$ 1.000, Cássia pagou da seguinte forma. Deu uma entrada de R$ 300 e dividiu o restante em 10 prestações. Qual o valor de cada prestação em reais? Então é simples, né? Se o celular é R$ 1.000 e ela deu 300, então você vai tirar dos 1.000 os 300 que ela deu. 1.000 menos 300 é R$ 700. Essa diferença que foi parcelada. Quantas vezes? 10. Então vai ficar de 700 dividido por 10, vai dar R$ 70. Então cada prestação aí vai ser R$ 70. Então a resposta D.
Ok, gente, foi bom. Então, a próxima aula a gente vai continuar com conteúdo novo, tá certo? Um abraço, fique com Deus. Vai lá.